Olha, hoje a TV, através do nosso jornal Ávila Notícias, está promovendo um trabalho diferenciado aqui na nossa TV. Nós estaremos levando informação para ser bem claro. Esta palavra que assusta todos nós, que assusta quando você tem a preocupação, até mesmo de ter um diagnóstico antecipado, você já entra em desespero. Imagina os familiares. Nós vamos falar sobre o câncer. Eu estou recebendo 3 especialistas aqui. Eu gostaria de apresentar nesse plano aberto, cada um deles, o Dr. Eduardo Toledo, urologista, doutora Marina Toledo, oncologista, e o Dr. Rodolfo, também oncologista. Nós estaremos falando sobre as especialidades de cada um e alertando a população. Eu acho que todo tipo de informação, neste momento, é importante para que você também possa antecipar aí, não a sua ansiedade, mas os seus cuidados. Eu começo falando primeiro com o Dr. Eduardo Toledo. Seja bem-vindo, gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação do senhor. Olá a todos os telespectadores, meu nome é Eduardo Toledo, como foi apresentado. Eu sou urologista, sou paulista de nascimento, mas escolhi aqui o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, para poder exercer minha profissão. Veio de onde, doutor? Eu vim do interior de São Paulo, nasci numa cidadezinha pequena que chama Palestina. Tá gostando da cidade de Guarantã? Gostando muito, gostando muito. Vim aqui conversar com o pessoal do Jardim Vitória, que me abriu as portas, e gostando bastante da região. Muito bem, doutora Marina Toledo, é esposa do doutor Eduardo, Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Meu nome é Marina, sou esposa do Dr. Eduardo e fui aluna do Dr. Rodolfo lá em Cuiabá. Eu sou cuiabana, fui terminar minha formação em São Paulo e agora voltei para o Mato Grosso para poder trabalhar aqui. Eu sou oncologista clínica e eu trabalho com a parte de quimioterapia e do atendimento dos pacientes oncológicos, com diagnóstico de câncer, cuidando dessa parte do tratamento quimioterápico e radioterapia também. Muito bem, doutor Rodolfo, já um conhecido nosso, já esteve por aqui, grande prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, Gilmar. A gente está retornando aí, a gente já fez uma passagem aqui na instituição. Eu sou cirurgião oncológico, formação de Cuiabá, morei em Cuiabá toda a minha vida e resolvi trazer para Guarantã e região essa especialidade tão necessária, e que não tinha até agora, que é a cirurgia oncológica. Eu achei interessante como o senhor me falou, pescoço e cabeça, eu confesso que eu não tinha visto falar disso. A gente faz a cirurgia geral oncológica, ou oncológica geral. A gente faz cabeça e pescoço, cirurgias de tireoide, cirurgias de mama, intestino, estômago, esôfago, fígado, geral, uroginecologia. E junto com o Dr. Eduardo aqui, a gente quer fazer uma parceria legal aí no Jardim Vitória, com isso aí para a população da região. O senhor, como está mais tempo em Guarantã, já tem feito algum trabalho aqui? Ainda está na introdução da sua especialidade na cidade? Pois é, me impressionou porque esse mês, entre cirurgias oncológicas e cirurgias gerais, cirurgias videolaparoscópicas, foram 12 procedimentos. 12 procedimentos? Quanto tempo? Um mês? Um mês. Eu vim dia 1º de abril. Poxa, bacana, hein? É bem rica a região de casos sem tratamento, E a gente trouxe a videocirurgia para melhorar o padrão de cirurgias, Cirurgias de alta complexidade aqui na região. E os resultados desses casos que o senhor trabalhou? Também, a gente fez cirurgia de ovário, videolaparoscópica, cirurgia de miomectomia, videolaparoscópica, fizemos uma toracotomia, uma toracoscopia, com pneumectomia parcial, videolaparoscópica também. O paciente está em condições de alta, recebeu alta hoje e assim os resultados são muito bons. Então, eu vou começar com o Dr. Eduardo Toledo. Eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho com relação ao câncer de próstata, Além de existir ainda, eu acredito, um grande preconceito, existe um medo também. Sim. Não, o câncer de próstata com certeza é uma doença muito importante, para o esclarecimento da população.
é o segundo câncer mais comum no homem. Ele só perde para o câncer de pele do tipo não melanoma. Ele tem a mesma letalidade? A letalidade do câncer de próstata, ela é alta, né, se não for diagnosticada precocemente, mas não é tão agressivo quanto ao melanoma, né, mas ele tem uma alta letalidade. E é importante que toda a população faça o rastreio, né, do câncer de próstata. E o rastreio é feito da seguinte maneira. Ele é feito com um exame de sangue, que é o PSA, o famoso PSA, que inclusive recentemente teve uma campanha aqui na região, né, do Hospital de Amor, do rastreio com o PSA. Mas é importante também fazer o exame clínico, né, o toque. O toque, ele é um exame que ele incomoda um pouco, é claro, mas as informações que esse exame traz para a gente é muito importante. Muitas vezes o exame de sangue do PSA está normal, mas com o exame físico, o toque, a gente consegue identificar algum caroço, alguma área de anormalidade que leva a gente, né, a suspeitar do diagnóstico do câncer de próstata, fazer uma biópsia e com isso identificar uma doença precoce e possibilitar um tratamento curativo para o paciente. Doutor, a gente se fala muito em questão de complexo, de preconceito, mas hoje tem essa alternativa do outro exame, PSA, né? Mas o homem ainda se restringe a fazer o exame. O senhor acredita que a mulher se cuida mais e o homem automaticamente é mais folgado? Na verdade, eu não tenho dúvida de que a mulher se cuida mais, mas está mudando. A população tem tomado consciência da importância do exame, né, clínico, de procurar atendimento, embora na maioria das vezes quem nos procura para agendar o atendimento é a esposa. Mesmo para o homem? Mesmo para o homem. Ele geralmente quem entra em contato é a esposa. Então é importante a esposa pegar no pé porque é para o bem do companheiro, né, do marido. Doutora, a doutora Marina, o câncer não existe essa história do chazinho, né? Que o homem tem isso, tomar um chazinho que vai superar, mas para o câncer não existe isso. É o exame, tratamento precoce é a grande alternativa, né? Ou então depois é bem mais complicado. Sim, é como o Eduardo falou. Eu vou pedir para a senhora só segurar. Isso, mais próximo, isso. É como o Eduardo falou, né? Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar e a sobrevida desses pacientes é maior, né? A gente consegue fazer um diagnóstico antecipado e fazer uma cirurgia bem feita, né? Para que esse câncer não se espalhe, né? E com isso a gente consegue curar mais pacientes, né? Mas às vezes o que acontece muito é que os pacientes têm um sintoma anormal, às vezes uma dor abdominal, uma rouquidão, um caroço na mama que sente e vai prolongando, não é nada, vou tomar um chazinho, vou fazer uma coisa, tomar um remédio aqui que isso vai melhorar. E acaba que demora para fazer o diagnóstico e às vezes os pacientes chegam em estágios muito avançados em que às vezes nem é possível fazer a cirurgia mais, né? E aí, por isso a importância de se diagnosticar precocemente, para que os pacientes tenham uma taxa de cura maior. A senhora concorda com o que o doutor falou? Que a mulher, além de se cuidar mais dela, ela também está ajudando a cuidar do homem? Com certeza. A mulher, ela pega no pé, né? E como ele falou, é completamente verdade. As mulheres, elas ligam mais para poder marcar as consultas para os homens, inclusive, né? E então a gente percebe isso, que a mulher, ela se cuida mais, ela cuida mais da família, do esposo, dos filhos, e é ela que está ali ligada nos sintomas, né, dos filhos, da família, para poder se cuidar não só de si mesma, mas dos seus, né. Doutor Rodolfo, eu gostaria que o senhor passasse a questão do câncer mais letal. O doutor falou que existe a letalidade muito alta na questão da próstata, né? E no seu ponto de vista, qual seria o mais... Falando da oncologia em geral, o melanoma realmente é um câncer muito agressivo. O câncer de pâncreas também é muito... Melanoma, ele vem... Melanoma é um câncer de pele. Câncer de tipo pele? De câncer de pele, muito agressivo, muito malvado, né? Traiçoeiro. E dentro do aparelho digestivo a gente vê muitos casos graves e assim, letais de esôfago, de pâncreas. Fígado. São casos mais difíceis de controlar, de cura, né? E assim, quando a gente fala de oncologia, um dos problemas grandes é o que a doutora Marina disse.
a gente tem uma necessidade da automedicação, a gente tem uma necessidade da preservação do seu dia a dia, não quer mudar, fazer exame, não quer ir no médico, não quer às vezes ir em outra cidade. E os sintomas iniciais que trazem a chamada do paciente para uma consulta, que poderia ser descoberto, por exemplo, uma coisa inicial, a gente não consegue ter isso. Então, às vezes o paciente aparece para a gente já numa situação mais grave, né? Um câncer mais avançado. Então, a gente precisa, sempre que tiver a dúvida, a hipótese, a suspeita, tem que procurar o especialista, né? Eu vou fazer um comentário aqui, doutor, e aí eu gostaria que o senhor complementasse, porque eu já vi questão de câncer, inclusive na minha família. Eu acabei perdendo um irmão com câncer. Ele estava com problema de estômago e rapidinho, quando foi detectado, o médico me falou assim, lá em Sinop, o médico disse assim, falou, se vocês quiserem dar um final digno para ele, vocês levam para frente, mas não tem mais o que fazer. Então, foi questão de 5 dias. Ele foi para Cuiabá, com 5 dias ele faleceu. E já teve outras situações que eu acompanhei e vi também a pessoa estar com câncer e durar o tratamento por 60, 80 dias e já em estado bem avançado e infelizmente também faleceu. Por que essa diferença? Ele é tão traiçoeiro assim? Sim, a automedicação e a dúvida e a resistência em procurar o atendimento mais rápido traz o paciente num quadro mais avançado da doença. E aí o quadro avançado, qualquer que seja o câncer, ele vai estar avançado, né? Então, mesmo que seja um câncer de pele, eu já tive casos de câncer de pele que o paciente não resistiu. E câncer de pele, que você pensa que não vai evoluir dessa maneira, né? Então, assim, o câncer avançado, todos eles são avançados. Depois que ele ocorre a metástase, que é a lesão à distância, invasão de outros órgãos que não aquele da origem da neoplasia, aí fica mais difícil da gente cuidar e controlar e pensar em cura, né? Então, esses casos que você me falou aí, geralmente são casos que já chegaram para o médico numa maneira mais avançada. Aí, realmente, a chance de controle da doença ou a gente conseguir manejar esse paciente é mais complicado. Doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Hoje eu comentei com uma pessoa, não recordo quem, mas nós estamos falando sobre isso. Esse lado humano de quem trabalha com essa especialidade. Eu já fiz uma reportagem no Hospital de Câncer no estado de Mato Grosso e a gente vê assim, o humanismo que há dentro da instituição. E a gente observa que todo profissional que trabalha nessa área tem esse lado humano diferenciado de tratar o cliente ou o paciente. Sim, com certeza. Toda a equipe de saúde, né, envolvida, tanto os médicos quanto a enfermagem, a gente sempre quer fazer o melhor para o paciente, né? Até o senhor está comentando sobre doença avançada, né? Sobre doenças avançadas. Existe uma área da medicina, até que a doutora Marina faz, que chama cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, na verdade, ela vai poder falar melhor para a gente, são cuidados que visam não a cura, mas o conforto, a qualidade de vida, trazer o que tem de melhor, né, dentro para cada paciente, individualizado, né, para prolongar e trazer e também proporcionar, diminuir controle de dor. Às vezes o simples fato de poder comer ou poder ir ao banheiro, isso aí E não só na base da morfina, seria isso? Isso. Tem um escalonamento, né, e tudo mais, mas assim, a gente consegue, sempre busca isso. Igual no meu caso, o paciente, a gente não valoriza que urinar, né, uma coisa tão simples do nosso dia a dia, seja tão valioso, mas em determinadas condições de saúde, isso acaba... Não tem preço. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais sobre isso, a questão da pessoa urinar, né? Seria isso. E isso já é um sinal que você pode detectar o câncer de próstata. Isso, na verdade, o que acontece em relação ao câncer de próstata? Em geral, o câncer de próstata ele é assintomático. No início, ele é assintomático.
Então, quando ele vai causar sintomas, assim, aquela questão de ir no banheiro toda hora, acordar à noite para ir no banheiro, ter um jato urinário mais fraco, isso geralmente acontece em doença mais avançada. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: imagine uma casca da laranja, ou uma laranja, desculpe. O câncer de próstata na casca da laranja. Então, e o canal urinário passa no meio da laranja. Então, para o câncer de próstata dar sintoma, ele tem que estar bem avançado. Existe outra condição da próstata, que é ali no miolinho da laranja, que chama hiperplasia prostática benigna, que ele costuma dar sintomas, os mesmos sintomas, são semelhantes. Mas, para a gente diferenciar, é só fazendo acompanhamento mesmo. E outra questão que eu me lembrei agora, né, que a gente estava conversando sobre o homem, o cuidado do homem com a saúde, um dos cânceres que a gente trata também é o câncer de bexiga. E o que o paciente nos relata quando nos procura é o seguinte: quadro clássico, é uma urina, ele vai urinar, urina sangue. E esse sangue, ele urinou sangue, isso para sozinho. Daqui a um tempo, acontece de novo, e isso a lesão vai avançando. O quadro urina, sangue, a urina volta ao normal, depois volta a urinar sangue. O homem não fala isso para a companheira, só na hora que a coisa está avançada. Ele não fala por quê? Preconceito. Preconceito, medo do diagnóstico, né? Isso na verdade, devia ser o contrário. Quanto mais cedo a gente identificar o problema, melhor a chance, né, de ter um cuidado, uma melhor qualidade de vida e resolver o problema, né? Doutora, me fala um pouquinho sobre esse paliativo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles chegam, né, para um oncologista, que geralmente já chegam bastante assustados, né? É muito comum vir a família toda na consulta para poder entender o que está acontecendo. E eu sempre falo para eles: você não é o seu câncer. Você recebeu o diagnóstico, mas você não é o diagnóstico que você recebeu. Existe vida além disso, né? Porque é muito comum os pacientes chegarem e, por conta do diagnóstico, é claro que tem sintomas, o tratamento não é um tratamento fácil, né? Mas às vezes eles param a vida por conta daquilo. E o cuidados paliativos, ele nada mais é do que um cuidado para preservar a dignidade do paciente e a qualidade de vida dele. Geralmente, o cuidado paliativo ele é feito com pacientes com diagnósticos de doenças incuráveis, não apenas o câncer. Então, às vezes, um paciente que tem uma fibrose pulmonar, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca avançada, um diabetes, que a gente sabe que diabetes não tem cura, né? Um diabetes que já teve consequências de amputação, às vezes de membros, né? Então, todo paciente que recebe um diagnóstico de uma doença incurável, seja ela câncer ou não, tem o direito de acompanhar com o médico que faz cuidados paliativos. Por quê? A gente sabe que, eventualmente, essa doença ela vai causar algum sintoma e algum desconforto. E o médico que faz o cuidado paliativo, ele quer justamente isso: dar conforto e qualidade de vida para esse paciente, aliviando os sintomas, aliviando qualquer sintoma que esse paciente sinta, seja dor, seja falta de ar, seja cansaço, inapetência, né? Às vezes o intestino que não está funcionando, é o que o Eduardo falou. Às vezes a gente não valoriza o fato da gente poder ir ao banheiro, né? Mas para um paciente que está ali constipado, o intestino está preso há tanto tempo, ir ao banheiro é o que ele consegue ir fazer com prazer, né? Então, é isso, a gente poder oferecer aquilo que para nós é normal, né? Ir ao banheiro, comer, se alimentar, sem vomitar, sem ter sintomas, para o paciente que tem uma doença que está causando sintoma, que está atrapalhando. E o médico que faz cuidados paliativos, ele vai fazer isso: dar conforto, dar dignidade, aliviar o sofrimento para que esse paciente viva a vida dele do mais próximo do normal possível, né? Porque ele não é o câncer que ele tem, existe vida além disso. Eu vou pedir para o Dr. Rodolfo complementar esse raciocínio que nós estamos discutindo aqui. Eu achei interessantíssimo, não sabia disso, doutor, do paliativo, né? Então, o nível de informação é muito alto. Eu gostaria que o senhor complementasse. Sim, a gente passa muito tempo se preparando para isso aqui que a gente faz hoje, né? Não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, nem em qualquer lugar. A humanidade que você citou, a questão dos cuidados paliativos, a questão da técnica cirúrgica, a questão de acompanhar o paciente que fez quimioterapia, que está fazendo quimioterapia. Então, é uma especialidade muito... é uma especialidade difícil. Da gente chegar onde a gente chegou, demora um tempo de preparo. E uma coisa importante que eu acho para dizer para a população, para todo mundo, como você mesmo fala, né? Nunca ouvi falar isso, nunca ouvi falar daquilo.
eu acho que existe uma necessidade da gente diferenciar o cuidado paliativo, o paciente paliativo, do paciente terminal. Quando a família, o paciente recebe essa história do paliativo, eles confundem com o paciente o quadro terminal. O quadro terminal é quando não existe uma condição, um tratamento oncológico específico, as chances deles são bem pequenas de conseguir prolongar a sua existência aqui na Terra. Já os cuidados paliativos, a gente, como a doutora Marina falou, tem pacientes paliativos que não são pacientes oncológicos, né? Doenças até benignas, não malignas e que são paliativas, né? Como ela disse, a diabetes descompensada. Quando eu comecei a oncologia, antes da oncologia eu pensava como que eu vou trabalhar, gostava da ideia da oncologia e pensava como que eu vou trabalhar numa especialidade que se perde muitos pacientes. E na oncologia eu aprendi que não é só a cura que é importante, é a questão da humanidade, humanização do cuidado, a questão da qualidade de vida, controle de dor, sangramento, você conseguir fazer o paciente voltar a defecar, voltar a se alimentar, voltar a respirar sozinho, isso é muito importante. Ele conseguir ir para casa, ficar junto da família. E isso é paliativo. O paliativo não é um diagnóstico de morte, não é uma sentença de morte. É uma busca da vida que ainda está possível, sabe? Nós temos pacientes paliativos de 8 anos, que estão em cuidados paliativos há 10 anos. Então, assim, é muito interessante essa descrição, porque quando se fala paliativo, acha que é uma sentença de morte, e não é. Tá certo. Olha, gente, é sensacional o nosso papo. O que eu mais admiro nessas especialidades é a forma em que os médicos procuram tratar as pessoas. Nós falamos de humanismo e realmente é isso que a gente observa. Quero parabenizar o Dr. Rodolfo, Dr. Eduardo. Quero parabenizar o Dr. Eduardo e só para a gente finalizar, tanto o senhor como a doutora, né, tão jovens e escolher uma especialidade tão complexa como essa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar. Ah, sim. Na verdade, a urologia, né, é uma especialidade que contempla tanto a parte oncológica, como a gente comentou bastante aqui hoje, de próstata, bexiga, testículo, pênis, rins, mas a urologia em si ela é uma especialidade que vai além disso, né? Eu trato também desde todas as faixas etárias, de criança até idoso, e tanto homem quanto mulher, né? Às vezes a população pensa, mas o urologista cuida só de homem, né? Que é mais conhecido. Mas na verdade o urologista cuida de mulher também, infecção urinária de repetição, incontinência urinária, né? Perder urina, tudo isso é pedra no rim, todo mundo tem, ou conhece alguém que teve, né? Tem alguém da família ou conhece alguém. Então, foi por isso. Além de ser uma especialidade que tem a parte clínica, né, a gente tem bastante coisa que a gente pode melhorar na vida do paciente, ajudar com medicação e o tratamento cirúrgico. Então, acho que foi por isso que essa especialidade me atraiu. E hoje, se Deus quiser, eu poder ajudar bastante a população daqui de Guarantã, né? Parabéns, doutor, e muito obrigado pela entrevista. Doutora, parabéns à senhora também, obrigado pela entrevista. Obrigada. Suas considerações. A oncologia, apesar de ser uma especialidade que tem muito medo, né, envolvido, é uma especialidade muito bonita. Nela eu aprendi a ressignificar muita coisa, inclusive o sentido da vida, né, que a gente trata pacientes que são curados e outros que não são curados, né, e nela eu aprendi a ter esse lado humano mais aflorado, né, a tratar os pacientes com mais humanidade e estar mais perto deles. E outra coisa que eu sempre falo também é que sempre tem o que fazer. Nunca eu vou chegar para um paciente, por mais grave que seja a doença deles, e falar, não tenho mais o que fazer para você. Sempre tem. Nem que seja dar o prazer dele comer uma coisa que ele tem vontade de comer, aliviar uma dor ou um sangramento que ele está tendo. Então sempre tem o que a gente fazer. Isso está no sentimento, no coração do profissional também? Ah, tem que estar. Se não tiver, a gente não consegue fazer isso. Tem que estar.
A gente precisa ter a compaixão, né? A compaixão e a empatia pelo paciente, pelo familiar, a ponto de sempre ter o que fazer por ele. Mesmo que não seja operável, sempre existe alguma coisa que o médico pode fazer para aliviar e para cuidar desse paciente. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Doutor Rodolfo, gostaria de ouvir também suas considerações finais, apesar que o senhor já me deu 2 aulas. E sempre que precisar, nós estamos às ordens, né? O Hospital Jardim Vitória trazendo esse tipo de assistência para a região aqui, que não tinha, né? Doutor Heraldo, doutora Eliane, dona Cida, me chamaram para trabalhar por aqui e a gente já começou um trabalho interessante aqui. Já estamos aqui há um mês e já fizemos cirurgias que aqui não tinham sido feitas ainda, só em Cuiabá. E a gente quer trazer isso para cá, né? E um sonho do hospital aí que combinou, né? Combinou com um sonho nosso, inclusive o doutor Eduardo. A gente fez curso de cirurgia robótica. O hospital tem a pretensão de trazer o robô para Guarantã. Vai ser uma coisa muito interessante. Obrigado. Estamos lá atendendo no hospital, todos os dias, à disposição da população. Obrigado pela entrevista.